Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Pânico! E as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, Convidado sentado. ouve essa merda, senão nós Está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Até no canavial. É, nós ouve mesmo. Senhoras e senhores, terça-feira, 23 de junho, estamos ao vivo aqui no programa Pânico. E você sabe, quando não tem o comandante do navio, quem toca o barquinho é Zuc. Eu mesmo, Daniel Zuckerman. Junto com a presença ilustre desses meus queridos convidados, Morgadão aqui, que daqui a pouco vai contar uma piada. Mas antes eu gostaria de apresentar um Robert muito agradável aqui. Tudo bem, Valtinho? Tudo ótimo, e vocês? Ó, é um novo quadro aqui, porque a gente precisa de patrocínio, né? Então é Buscando o Merchan. Exatamente. Valtinho, você trabalha numa agência de publicidade? Nossa querida S8 Uau. E calma, ele não trabalha, ele é dono. Ele é dono. É outro naipe. É Você outro conhece naipe. ele, Manteiga? Conheço ele. Você acha que o cara com esse terno vai ser empregado, velho? Você acha que eu trouxe ele aqui por quê? Na verdade, a Manteiga Marina já comprou Eu o Robert comprei na ele, Paulista. eu comprei o Robert na Paulista. Sou Ele caro, é viu? lindo, ele é rico e inteligente, mulherada. Eu até Olha. fiquei impressionada, porque geralmente tem É. uns pelegos aqui no estúdio. Quando que esse cara vai aparecer? Já tá querendo arrumar teu filho aí, ó. De verdade, a gente tá muito feliz com a sua presença, porque você sempre traz um merchan. A gente busca um merchan, né? Eu queria que você contasse rapidamente a sua linda história da Bodytech. Olha, essa é uma história que, na verdade, eu não estava preparado para contar. Mas, enfim, às vezes as coisas surgem, né? E, na verdade, esse foi o meu primeiro contato com o marketing direto, né? Eu adoro, amo marketing, é a minha profissão. E, sem querer, organicamente, né? Quando eu ajudei uma pessoa muito querida lá da academia... Que era a moça que trabalhava na academia. Moça, querida pretinha, maravilhosa, uma atleta de ponta. Eu me sensibilizei com a história dela e ajudei ela, né, espontaneamente. E ela, para retribuir, não que houvesse necessidade, tirou uma foto comigo, ampliou, pegou o meu autógrafo e colocou na parede Do vestiário. do vestiário feminino. Toda mulherada, antes de treinar, tem que deixar a bolsa com ela e dava de cara com a minha foto. Sensacional, né, Foi uma Vitor? coisa maravilhosa na minha vida, tudo que se sucedeu depois disso e que infelizmente eu não posso contar aqui. A Você partir pegou- dele, ele pegou nunca mais todas. ficou Mas você solteiro. continua frequentando a academia? Eu continuo frequentando a academia. A foto tá lá ainda. E a foto Sou muito tá lá. conhecido. Tá lá ainda a foto? Ele é muito grato, a pretinha. A foto não tá mais lá, mas ficou uns 3 ou 4 anos. E aí você criou um mailing de mulheres maravilhosas. Exatamente. Que saradas. Da academia, Queridas, lindas, saradas. maravilhosas. Eu amo todas elas até hoje. Boa, Valtinho, obrigado pela sua presença. E ele é Fica à galinha, vontade tá? aqui. Ele é galinha. Ele é galinha. Imagina. de Vamos onde lá, vem isso? solta aí a vinheta, ô Rogerax. Não, já piada não. Ô, Paulinha, você pode anunciar antes da nossa piada Pois quem é o não. convidado de hoje? Claro, há pedidos, porque assim, recentemente nós trouxemos, né, Dani, o Marcelo Glazer aqui. Foi. Sim. E aí, nossa internet caiu com as pessoas pedindo o Ricardo Felício. Foi verdade, isso é verdade. Então, na verdade, o Ricardo Felício, ele é um professor de geografia, climatologista, ele é da USP, ele é reconhecido como negacionista do aquecimento global, ou seja, ele é contra o aquecimento global. Absurdo. E muita coisa que ele fala é super pertinente. É. A gente vai entender isso. Pô, vai hoje. dar pau aqui Exato. hoje. Vai dar Mas vai muito vai pau. trazer o outro Ele também? fala... Tinha que trazer, Tinha né? que ter trazido Ele o outro fala junto. que o homem não necessariamente é culpado pela destruição da natureza. Então, gente, ele fala que pode usar desodorante à vontade. Queimar pneu, é esses Lógico, negócios. lógico. Ele fala que Um pneuzinho vai dar pum da problema. ovelha não interfere, que não existe camada de ozônio, que a terra não será inundada pelo mar. E a gente vai entender Terra isso. plana. Já entendemos. Daqui a pouco ele vai falar Bom, que para não dar uma plano. descontraída, eu gostaria de convocar aqui Ari Tolete. Ari Tolete é uma aposta minha e Ari Tolete sempre vem com uma piadinha. Por favor, Ari, fica à vontade. O auditório é seu. O menino, ele chega pra mãe e pergunta: Mamãe, o vovô ele é mecânico? A mãe fala: Não, filho, por quê? Então o que ele tá fazendo embaixo do caminhão na esquina ali, ó?
É só isso a piada. As mulheres da leite. Presença ilustre, muito pedida pelos nossos ouvintes, os nossos queridos ouvintes que mandam nesse programa. Sim. Afinal de contas, temos uma grande audiência em todo o Brasil e você pediu desde aquela entrevista com o Glazer. Aqui está ele, senhoras e senhores, depois de muito trabalho de Paulinha Kraus. Temos aqui ele, que é pesquisador, climatologista da Universidade de São Paulo, reconhecido como negacionista do aquecimento global, Ricardo Felício. Aê! Muito bem, senhor Ricardo. Como é que tá? Tranquilo? Tá tranquilo, tudo bem. Tá tranquilo e calmo? Troca o microfone com ele, minha querida. Isso, aí é melhor, porque se fala baixo, aí eu dou um gásinho aqui. Tá bom. Primeiro, a gente gostaria de dizer que é o seguinte, esse é um assunto científico, é um assunto muito complicado, então você vai ouvir muita bobagem, porque afinal de contas nós, mortais, não sabemos nem qual é a capital do Senegal e queremos discutir. O cara normal não sabe. Você fala, então beleza, vamos começar a discutir. Qual é a capital do Senegal? O cara fala, não sei. Então quer dizer, o cara não sabe direito, mas hoje em dia você sabe que todo mundo gosta muito de dar opinião. E evidentemente você vai ouvir muita besteira nesse programa, mas eu peço perdão em nome da comunidade científica. Tudo bem? Tranquilo? Até da outra. Beleza. Nos Então, perdoe. vamos começar com essa história do aquecimento global. Quando começou isso? O aquecimento global é algo que a gente ouve falar nos últimos 20 anos, mais ou menos, 25 anos. A data precisa vem de 1988, quando se funda o IPCC, o painel intergovernamental para a mudança do clima. Mas precede a ele o IOTP, que é o painel da tendência do ozônio, que é 1987. Então você vai vendo que está se criando uma estrutura de poder, né, que está tentando normatizar todas as atividades humanas no planeta. Então começa por aí. Então por isso que ele é intergovernos e usa aí um aparato da ciência para justificar as ações políticas que eles querem tomar. Então isso é política, você acredita? Isso é geopolítica, 100% geopolítica. Só que você precisa, né, por causa do cientificismo da nossa sociedade de hoje, de uma legitimação. E aí vem o papel da ciência para legitimar essas ações políticas. E até hoje não se é muito provado nada sobre nada, ou é? Porque não, o argumento deles, nós vamos direto à raiz, porque se você está falando da ciência, então é bom trazer essa informação para as pessoas. O pensamento humano é muito vasto, certo? A gente pode pensar o que a gente quiser. Um pedacinho pequenininho do pensamento humano é o pensamento científico. Então nota que ele não é a maioria, ele é ridiculamente pequeno. Uhum. E ali ele tem uma condição, um grupo de normas para você passar por aquele funil, certo? Então você tem as normas da metodologia científica, da onde você quer entender algum fenômeno da natureza e explicá-lo. Simplesmente serve para isso a ciência. Ponto final, não tem mais o que fazer. Pode fazer uma outra coisa que você quiser, mas tem que passar por aquele corredor estreito ali. Então, se você está querendo passar por esse corredor, você tem que fazer os 4 passos. Primeiro, a observação. Segundo, a descrição, tem que descrever muito. E o terceiro passo, que é o mais importante de todos, que é elaborar a hipótese e corroborar a teoria. Então, o terceiro passo, que é o maiorzão, para você sair do hipótese para a teoria, você chama as evidências. Você tem que encontrar as evidências. Se você não fez isso, né, tem um quarto passo, que ainda é resquício da antiga filosofia, que fala reorientação do pensamento científico. Você errou. Volte para a etapa número 1. É simples assim. Sim, para você quebrar um paradigma, né? Você vê, por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos pensar no teu pensamento. A gente começa a ver certos fenômenos de chuva, de queimada na Califórnia, e não sei o quê. E aí você ouve na televisão falar, olha, isso é o aquecimento global. Você passa a acreditar naquilo, porque existe um paradigma que o mundo é mundo, que já tivemos a era do gelo, que tivemos um monte de história aí há muitos anos, que a gente sabe, e de repente isso precisa ser, essa mudança de paradigma, ela precisa ser comprovada pela ciência
Pra gente ter uma conclusão porque no científica. porque no terceiro passo, eles relacionam um gás da atmosfera responsável por tudo isso. É aqui que tá o pulo do gato. O gás que você diz é o quê? CO2. O CO2. CO2 causa aquecimento global. Essa é a hipótese. Sim. Então você vai tentar provar isto aqui. E quando você vê na história do planeta, não acontece. Ou seja, e quando você lê os relatórios do IPCC, que é o órgão que a gente acabou de falar, ele mesmo fala, olha, as temperaturas variam antes do CO2. Logo, eu não consigo corroborar a hipótese. É o IPCC que fala, não é, professor Ricardo Feliz? Agora, a ONU ela fez Entendi. um estudo com 145 especialistas em 50 países. E eles falam que a saúde do nosso planeta ela nunca teve tão mal. Você ainda continua falando que não existe? Bom, primeiro que o planeta não tem saúde, né? Não, mas tem saúde. Não, ele não tem saúde. O planeta é planeta, é matéria. A gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Primeiro que a gente está conhecendo o planeta mesmo seriamente nos últimos 30 anos. Ou seja, a era dos satélites. Sim. Então, não é que aumentou o número de fenômenos, é que nós estamos aprendendo a monitorá-los melhor. E a era dos satélites nasce principalmente no período em que o planeta dá aquela esquentadinha que sai dos anos 70 mais frios até o final do século 20 mais quentes. E termina em 1998 com o El Niño do século, chamado El Niño do século. A partir dali, tem um pequeno declínio de temperatura, estabilidade, e tivemos uma nova elevação de temperatura agora em 2017, 18 e 19, do El Niño gigantesco que tivemos de novo. E coincidentemente, por isso que é bacana na ciência da climatologia, você começa a relacionar outros fenômenos mais interessantes, você está percebendo com um histórico de mais ou menos 19 a 20 anos de grandes El Niños. Aí você vê o ciclo nodal da Lua, que é de cerca de 19,5 anos, acontecendo, e o ciclo nodal distribui mais água dos oceanos tropicais para a parte polar. Só que isso não é nenhuma novidade, porque a guerra polar que aconteceria no Ártico entre Estados Unidos e União Soviética, eles já estudam isso desde os anos 50 com muita profundidade. Certo? Tem que lembrar, União Soviética e Estados Unidos é ali. Estão do lado. Então eles precisavam saber tudo sobre gelo. Eles sabiam exatamente quais eram os períodos que o Ártico praticamente desaparecia, quando voltava, etc. e tal. Tanto é, em 1950, nasce a ideia do Ano Geofísico Internacional, que aconteceu em 1957 até 58, estendido até 59, porque foi o máximo de atividade solar registrado até agora. Olha só, tava lindo, vamos ver como é que o Sol tá louco, né? Aí você vê o ano de 1950 acontece essa reunião de cientistas em Washington, Distrito Colômbia, onde vários cientistas renomados da época, inclusive o Van Halen, que vai estudar os cinturões radiativos, se juntam com a Marinha norte-americana e ali também nasce o projeto do submarino nuclear, em 1957. E a Marinha dos Estados Unidos... Guerra Fria, né? Na Exato, época da Guerra Fria. dá o prazo. Por quê? Porque ia ser a grande vedete mundial, o Ano Geofísico Internacional, onde você teria uma cooperação internacional de fato, inclusive com a União Soviética, Estados Unidos, China, todo mundo ia trabalhar junto, mas tinha que estar com o seu aparato militar para sustentar o Ano Geofísico Internacional. E nasce o submarino nuclear em 1950 e eles entregam o Nautilus e o Skate em 1957, justamente para o quê? Sustentar as estações meteorológicas que estariam no Ártico fazendo o Ano Geofísico Internacional. Então, uma guerra política. Sempre tem essa força, base. sempre, Essa você é uma guerra mostra. de força e não um Isso, você fenômeno. O mostra. fenômeno é o fenômeno da natureza. Essa é a sua base. Natureza, exato. E o que acontece então é só isso, é o lance do satélite saber que isso já está acontecendo há muito tempo. Já está acontecendo há muito tempo. A NASA disse que esse negócio que a geleira tá descongelando é conversa fiada. Não é conversa fiada. Você tem... Calma, Greenpeace. Não sei Peraí, se é especialista, mas deixa o eu estudei especialista falar. bastante ontem Você tem um sobre o cientista assunto. aqui, calma. Então vamos É o entrevistar a único Marina. cientista que fala isso. Vamos entrevistar a Marina, então. Calma. Cacau. Deixa eu só gente. perguntar um negócio pro meu querido professor. Pelo que eu saiba, assim, mas sabendo muito burramente, diria eu, o nosso clima ele é baseado pelos oceanos. É o oceano que toca a bagaça. Mesmo porque tem oceano pra cacete no A mundo. maior parte é água. Oi? Uma parte do planeta é água, é o oceano. É o oceano e o Sol, né? Que o Sol, às vezes, ele tem mais atividade e é isso que toca. Aí vem o negócio do CO2,
que o CO2 que produz aquela camada mais densa, que eles falam... Não, eles falam assim, eu tô falando o que você vê na televisão. Eu tô falando aqui que a turma fala. Eles falam, não, o CO2, o que acontece? Muito caminhão, muita indústria, muito... Geladeira. Muita... Como é que é? Desodorante, vaca, combustíveis fósseis, não sei o quê. Aí ele fala o seguinte, essa coisa toda que a gente tá usando aqui vai fazer uma camada mais espessa na atmosfera e o calor vai estar e vai dar uma zoada. Isso tudo é que vai zoar. Isso tudo é conversa mole para boi dormir. Exatamente. Então nós vamos explicar isso certinho. Primeiro que não muda a espessura da atmosfera, a densidade, não muda nada. Né? Nós estamos falando de um gás que é chamado na meteorologia, né, como gás traço, 0,033%, às vezes 0,40%, varia um pouquinho. Né? E na história do planeta nós estamos na concentração mais baixa que teve. Olha que loucura. Do CO2. Eles ainda querem tirar mais. Não pode tirar. Se você tira CO2, acaba a vegetação. Né? Então, CO2 na atmosfera é benéfico. Primeiro ponto. Segundo, que eles dizem que o CO2, então, intercepta a radiação infravermelha, que é aquela que sai da superfície da Terra. Tem um erro conceitual muito grande aí, que é mostrado pela micrometeorologia, e a maior parte dos meteorologistas sabe disso. Primeiro, que frio não esquenta quente. A primeira camada da atmosfera, chamada troposfera, ela é quente embaixo, superfície, e fria em cima. O CO2 está habitando toda a atmosfera, mas eles dizem que o CO2 estaria mais concentrado na meia troposfera. Meia troposfera, tá? Cerca de 8 km de altitude, mais ou menos. Só que o gás ali, a temperatura dele é extremamente baixa. Então não tem como ele interceptar a radiação, e a radiação que ele intercepta, ele vai mandar de volta para a superfície, certo? Então é fria, vai mandar para a superfície uma coisa que é fria, e como é que um frio vai esquentar o quente? Então o conceito físico é equivocado. A atmosfera não trabalha como um cobertor. O engenheiro Harrison, que foi astronauta da NASA, ele fala, o pessoal usa a atmosfera de uma maneira falando que é cobertor, não, é um amortecedor. Por que é um amortecedor? Porque o espaço é nada. Né? A Lua tem Sol, temperatura da superfície da Lua, 180, 170 graus Celsius. Sumiu o Sol, vai para 150 negativo. Porque não retém. Um bom absorvedor, um corpo sólido que é bom absorvedor de energia, ele é um bom emissor de energia. Tudo que ele recebe, tudo ele manda embora. A atmosfera faz o quê? Ela segura isso porque ela é um fluido. Então, quando eles fazem esse balanço de energia só levando em conta, o balanço radiativo que só leva em conta a radiação acumulada supostamente pelo CO2, eles estão ignorando dois outros grandes acumuladores de energia. E a dinâmica da atmosfera, movimento é energia. Afinal de contas, não colocam, sei lá, os moinhos eólicos para pegar energia. Então, você tem energia ali acumulada e você tem o vapor de água que também retém energia em forma de latência. Enquanto que a radiação, que é o Sol bate e vai à velocidade da luz, ou seja, entra e sai. E mesmo que eu tivesse uma molécula fazendo isso, é um ping-pong, e foi embora. Então não causa doença a poluição? Quem tem problema pulmonar, o Então, cacete? a gente não pode confundir as duas coisas. Poluição é uma coisa, CO2 não é poluente, né? Então, monóxido de carbono é poluente. Mas isso aí, professor, deixa eu fazer uma pergunta mais burralda ainda. Por exemplo... Não... a gente é bem burraldo. Não, é bem burraldo, diploma. Mas é pra gente entender, porque o assunto ele é muito específico. Muito complexo. É muito profundo. Por exemplo, a gente vive num microsistema. Vamos imaginar, estamos em São Paulo. E a gente vê que São Paulo tem muita poluição, porque tem muita gente, tem muito automóvel e tal. Você vê aquela poluição em São Paulo, porque isso é visível. Né? Quando você olha o final de tarde, o horizonte, ele tá com aquela camada de poluição. Isso não afeta globalmente. O que a gente vê no microclima. No microclima, ele não afeta globalmente. Não é uma coisa que tem que ter toda essa... E por que eles fazem esse alarme? Por que existe esse alarme? Basicamente, depois dos anos 70, a maior parte da população do planeta agora vive nas cidades. Exatamente. Então a gente tem a percepção de microclima urbano e não de clima global, né? Não dá para ver isso. Quando a gente faz o cômputo da área das cidades, a área mesmo das cidades é de 0,005 da superfície da Terra.
Não tem como você ridiculamente pequena. Mas quem vive sofre, não? Por causa, aí a nossa escala de ser humano parte da cidade. Parece uma coisa gigantesca. Você pega o avião em Congonhas, anda 5 minutos, sumiu, acabou São Paulo. 5 minutos, todo mundo já fez essa experiência. Por isso que eu falo assim, a melhor coisa para um trabalho de geografia é pega um voo Rio-São Paulo. São só 400 quilômetros. Em 3 minutos o São Paulo desaparece, o resto é mato, não sei o quê. Então, essas coisas são realmente muito pontuais. E a gente está acostumado com isso. Inclusive, as estações meteorológicas estão aonde? Muitas próximas dos centros urbanos. E aí, essa morfologia da cidade, ela vai absorver muito mais energia durante o dia e vai reter radiação de infravermelho. Né? O professor Timothy Oak, que trabalha com climatologia urbana, fala, então, retém energia, né? Durante a noite, que você teria que perder um monte dessa energia muito mais rápido, não perde tão rápido. Então, as mínimas temperaturas não abaixam tanto agora, elas abaixam menos. Então, de certa forma, dá conforto às cidades, para as pessoas. Você não fica com aquele frio gigantesco. Mas você tem alguns outros problemas, porque aí você fica com a conurbação urbana, muita gente e tal, né? A circulação dos poluentes está desvalendo, são os particulados. O automóvel, na verdade, está passando na rua, levanta um monte de sujeira, né? Isso aí é sujeira que você vê. E tem um outro benefício também do calor urbano, porque a sujeira vai lá para cima. Ela vai lá para cima. Senão ela ficasse, imagina se ela ficasse aqui na superfície. Ela não fica, ela vai embora. Ô, Ricardo, quando eu era moleque, fiquei desesperado. Falava, o buraco da camada de ozônio, o buraco tá crescendo cada vez mais. Eu juro, eu lembro de eu ficar... Falar, não querer mais usar aqueles desodorantes de aerosol. Qual que é esse lance do buraco? O que impacta? Não tem esse buraco? Qual é que é? Vamos quebrar direto esse grande mito, né? O planeta Terra não tem um preservativo planetário, tá? Não existe um negócio chamado camada de ozônio. Parece que tem uma película protegendo. Isso não existe, tá? Existe a chamada ozonosfera, onde a definição é a seguinte... É o lugar da estratosfera, da baixa estratosfera, que seria a segunda camada da atmosfera, na verdade a gente chama de terceira, onde a probabilidade de se encontrar ozônio é muito alta. Aí você fala assim, mas por que a probabilidade? Porque o ozônio é um gás instável. Ele só vai existir na presença de radiação solar. Não sabia disto. E quem fala isso, mostra isso, é o pai da matéria, o meteorologista Dobson. E nos trabalhos que ele fez, inclusive na Antártida, durante o ano Geofísica Internacional, 1957, 59 e 59, 58, 59, ele foi pra lá por quê? Porque ele falou assim, olha, engraçado, lá no Ártico tem umas anomalias, que vamos chamar de buraco, entre aspas, aqui pra quem tá nos ouvindo, né? Uma anomalia desaparece na saída do inverno. Claro, na saída do inverno não tem sol. Então, o ozônio vai se aniquilando, vai voltando a ser o oxigênio molecular, né? O O2. Quando vem a radiação solar de novo, começa a recombinar. Mas esses poluentes não afetam em nada a camada? Absolutamente nada, porque é muito difícil você ter... Não afetam em relação ao planeta. Não, ele tá falando da camada de ozônio. Da camada. Isso, da camada. Não tem como, porque a história... O que afeta é o sol. A ausência de sol... Exato. Tem sol ou não tem sol? Não tem o ozônio lá. Não tem ozônio, né? Ele vai se descombinando, ele vai voltando para o estado mais estável que é o oxigênio. E quem ganha com isso, de propagar essa coisa toda? Vamos tirar o CO2 da geladeira, não usa spray. Quem que ganha com isso? Porque tantos especialistas da área corroboram a teoria do aquecimento global, do buraco. Não vamos E misturar são pessoas importantes. Não vamos misturar ozônio com CO2, né? São duas coisas distintas, mas no caso do ozônio... no caso do ozônio... Os dois são defendidos. Nós temos aí a quebra de patentes. As patentes dos gases refrigerantes caíram. Elas duravam cerca de 50 anos, hoje elas duram menos de 25 anos. E aí você vê, né, o IOTP, que é o painel do ozônio, veio para isso mesmo, para condenar os CFCs. Então, condenar os CFCs, as indústrias químicas mundiais arrecadaram horrores de dinheiro, porque o CFC passou de $1,80 o quilo para o HCFC, que era o gás substituto, $38 o quilo. O gás não funcionava nos equipamentos de refrigeração. O prédio da Sears, em 1992, custou $2 milhões a troca do sistema de refrigeração. Faz aí a conversão para quanto que dá dinheiro de hoje, né? Na época, $2 milhões, um absurdo. E aí foi se quebrando tudo, né?
As patentes são 25 anos, os HCFC já foram proibidos, agora é o HFC e agora também os HFCs estão proibidos. Que é o gás do ar-condicionado. Né? Então hoje nós estamos agora com equipamentos que são explosivos. Então aquele incêndio que nós tivemos numa torre na Inglaterra, 2 anos atrás, aconteceu por causa da explosão de uma geladeira. Então eles conseguiram... eles são explosivos. São Esse gás novo. Porque tem butano, propano. Então eles conseguiram levar a refrigeração à época da pré-história da refrigeração, que era usar amônia. E isso acontece, sim. As plantas industriais hoje não aguentam mais pagar patentes, estão fazendo refrigeração de novo à amônia. E isso é um disparate, né? Porque quando você tem um acidente numa planta industrial com amônia, isso sim é tóxico, né? Você mata pessoas e tudo mais. Enquanto que o CFC era completamente inerte, ele não fazia absolutamente nada. Você respirava CFC naquelas bombinhas asmáticas. Você acha que o clima é exatamente o mesmo do planeta Terra? Não, nunca será. Não. Eu sei, mas eu tô falando assim, o ciclo, a pega do planeta. É bastante variável, né? Por isso que a gente fala que o próprio Lawrence, que é o pai da meteorologia moderna, fala mudança climática era redundante, porque quando você fala clima, você já está falando que é variável, né? Varia 4 vezes ao ano, as estações. É o que a gente estava falando aqui. 2 vulcões desses grandes que explodiram, acabou a bagaça, vamos tudo para casa, até lá. Vamos se enterrar no coisa e não tem essa lógica. O Krakatoa, quando explodiu, a temperatura do planeta baixou cerca de 1 grau, 1,5 graus, né? Nós tivemos quase 2 anos sem verões. Então, se 3 Krakatoas entrarem em erupção... Em que época isso? 1841, se não tiver enganado. E a qualquer momento pode acontecer. Sim, vocês viram agora o Stromboli. O Stromboli agora, aconteceu, né? Meu Deus. Mas a ação do homem depois da Revolução Industrial, com toda a tecnologia, afetou pouquíssimo o clima. O CO2 não afeta o clima. Mas alguma coisa do excesso de carro, do excesso de fumaça, isso afeta em alguma coisa a vida no planeta? Não, o clima em si não, porque o clima nós estamos falando de microforças para macroforças. Então, primeiro é a força extraterrestre, que é o Sol e a mecânica do planeta. A segunda são os oceanos e os vulcões e as enormes geleiras, tá? Aí depois você vai declinando aí nas escalas. O homem tá lá embaixo. Assim. Não tinha nada de afetar. E a maior parte das nossas obras, na verdade, são cópias da natureza. A gente faz agricultura, faz o quê... Ou seja, a natureza vence sempre, né? Vence, exato. Eu sempre falo isso, porque olha só... A natureza vai nos expulsar, John. Não vai expulsar, porque a gente não é um ente, né? Mas, na verdade, a gente tem que criar resiliência aos Gaia fenômenos. Está com raiva. É um assunto muito complicado, Marina Mantega. Marina tem pergunta. Você que é do Greenpeace. Não, eu não sou do Greenpeace. Você é do Greenpeace. Ontem eu fui ver Tchau, vários canudinho. vídeos. O canudinho. Ela cegou uma tartaruga lá em Noronha. Contra o uso de pele. O canudo no as nariz da ilhas de tartaruga. hoje. Uma cena que deixou a população muito assustada. Chocada e chorosa. Agora Muito bem, eu quero falar o seguinte com o professor agora, que é muito importante esse papo. Que eles falam também dos oceanos. Eles falam que porque o clima ele vem sempre do Equador, né? Esse cinturão que manda o vento, tem a corrente marítima e tal, e eles falam que isso também tá dando uma zoada. O derretimento já tá 6 Calma, vezes não é mais derretimento. rápido Calma, do que 40 anos atrás. Calma, Silvio. Não é o derretimento. Eles falam que os corais também estão se degradando. Não vai mais existir. Vai sim, isso não vai acontecer. Calma. Nada. O professor vai explicar no próximo bloco, se você me permitir. Permito. Algumas cidades vão sumir também. Algumas cidades vão sumir. Por quê? Também. Porque vai encher de água? Veneza vai embora? Por mim, podia até a minha rua. Vai sumir. Vai ter muita. Eu quero ver. Daqui 50 anos a gente conversa. Quando sumir, eu quero ver alguém falar que era mentira. Por mim, a água podia subir até a minha rua. Veneza, tô feliz. Rio de Janeiro se vai. Veneza vai ser o primeiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Diadema vai vir. Mande a sua pergunta. Mas agora eu vou falar aqui agora. Nós temos aqui o Mitos e Fatos. O Aros pediu para chamar o vídeo de Mitos e Fatos agora, então nós vamos ver. É isso, Barba Linda? Então pode soltar, vamos pro break na sequência e já a gente volta. Cadê o Barba Linda? Esta é a segunda vez que o Paraná recebe o Fórum Mitos e Fatos. A discussão hoje aqui na sede da Federação das Indústrias do Paraná, em Curitiba, é a reforma tributária, que depois da reforma da Previdência deve ser prioridade do governo federal na área da economia e deve ser o foco das discussões no segundo semestre no Congresso Nacional. Algumas propostas já estão tramitando,
O ministro da Economia, Paulo Guedes, já anunciou que o governo também vai encaminhar um projeto. O objetivo é simplificar o sistema tributário brasileiro, diminuir o número de impostos e a burocracia para os diferentes setores da economia. Especialistas afirmam que o Brasil está bastante atrasado nesta área, o que atrapalha o crescimento da economia e também a geração de empregos. São 3 painéis discutidos hoje aqui em Curitiba. Qual a reforma tributária que o Brasil precisa, o que muda para as empresas e os impactos da reforma sobre os estados. Os governadores acreditam que a reforma tributária vai acabar com a guerra fiscal e tornar mais justa a captação de investimentos para os estados. O Fórum Mitos e Fatos aqui no Paraná é uma parceria entre o Grupo Jovem Pan e o Grupo RIC. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje temos um especialista aqui, o professor climatologista, pesquisador do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. E ele é reconhecido como negacionista no aquecimento global. O que a gente está falando aqui é sobre o clima do planeta. Sim. Né? E muita gente está dando seu pitaco, seu palpite. E segundo o professor Ricardo Felício, o aquecimento global é como o Mundial do Palmeiras. Ele não existe. O aquecimento global seria mais mito ou menos... Realidade. Oi? Mito ou realidade? Só fazer um adendo do lance do negacionista aí, você falou fora do ar, né? Isso é importante, né? Na verdade, é um jeito pejorativo de chamar as pessoas que são céticas, ou pelo menos tentam ser cientistas de fato. Porque negacionismo, você está falando que são pessoas que negam o holocausto, os grandes holocaustos da humanidade. Então, eles já fazem isso de propósito, para... já denegrir a imagem das pessoas que simplesmente estão perguntando para eles quais são as evidências de suas alegações. Então, mas vamos lá. Eu pensando aqui comigo, a gente tem muito isso de, vamos dizer assim, que são modas. Por exemplo, se você pegar na saúde, é algo que as pessoas sempre se preocupam em como tá bem de saúde e tal, não sei o quê. Aí você vê algum estudo que fala, olha, é o seguinte... Ovo faz muito mal pro coração. Eu lembro bem, eu tomava ovo quando eu era pequeno. Aí, de repente, você começou a ler aquilo na revista, falando, não tome mais ovo. Se tomar ovo, você vai morrer do coração. Aí você fala, não quero mais ovo. Sim. Destruíram ninguém mais tomava ovo. Aí, de repente, aparece sei lá o que outro que é. vilão, né? Se escolhe um. Aí fala, ovo faz muito. Aí os caras comem ovo faz bom, pra caramba hoje em Café. dia. Café também, agora chocolate, agora... Vinho. O vinho. Um cálice de vinho todos os dias. Você acha que isso é mais ou menos esse processo que está acontecendo no clima? Porque é um estudo recente, são 30 anos, né? Há 30 anos que a gente está falando isso, né? O professor Joseph Campbell, ele é um especialista em mitos e ele fala muito bem isso, né? Você controla... Eles evocam os 3 grandes medos da humanidade. A morte, a mudança e o futuro. Então, veja só. Mudança climática trará morte em futuro próximo. Ponto, você já colocou os 3. Nossa. Né? E ele fala... É categórico, né? Para quem não conhece os trabalhos do professor Joseph Campbell, eu recomendo, né? A literatura dele é bastante vasta. Quem controla os mitos, controla a sociedade. Sim. As indústrias estão por trás de algum discurso mais... É um caso extremamente clássico. Ele entra perfeitamente no envelope. Que o aquecimento global virou um tema popular com aquele documentário do Al Gore, né? Que foi o que trouxe de vez o assunto. Aí foi, na sua opinião, por esses interesses. Inclusive, esse documentário nas escolas em Londres, ele é proibido de passar, tá? Só pode passar se o professor antes mostrar todas as inverdades científicas que tem lá. Tá? Então, não é assim. Engraçado que em 2005 nós tivemos uma temporada grande de furacões no leito do Atlântico, mas depois acabou, né? Então não foi aquela coisa, parece que é uma coisa crescente. Ele sempre evoca... porque se fosse isso já estava destruído tudo. Exato, aí, então é 25, 38, 45... Não teve. Ficamos quase 8 anos sem chegar os Major Hurricanes, que são os furacões categoria 3, 4, 5. Né? Aí chegou um agora, chegou outro, então não aconteceu. Né? Não aconteceu. E é importante evocar que nós também pegamos muitas notícias antigas. Então tem uma notícia que vai fazer 60 anos. E era exatamente isso. O CO2 na atmosfera trará o nível do mar a 12 metros do atual há 60 anos atrás. Nós estamos esperando até hoje ela se cumprir. E nada. Não, faltam 3 anos para ela vencer. E esse lance da geleira aí que a NASA falou que não tá nada, que tá tudo tranquilo?
Olha, Isso depende do tipo de geleira. Essas pequenas Mas no geleiras... Fantástico, ou no Fantástico, Veja hoje, no Globo Repórter. Globo Repórter. Chapeleta assusta, gente. Deixa eu mostrar as geleiras da Ilha Rei Jorge são infinitamente pequenas, elas não são... Não, é só são um insulares, exemplo. né? Então, mas é um exemplo que não dá para seguir. Todo ano ela tá recuando 10 metros. Não, é um exemplo que a gente não pode seguir. Por quê? Porque quando eu fiz meu trabalho de pesquisa da Antártica com os ciclones extratropicais, eu vi uma variabilidade incrível. Então, num período de inverno, por exemplo, chega a ter 200 ciclones na região da Ilha Rei Jorge, por exemplo. Dependendo de onde esses ciclones se acumulam, né, a neve vai para 10, 12, 15 metros. E foi o que aconteceu em 2007. Eles implantaram uma estação meteorológica na costa oeste da Península Antártica. O ano seguinte ela desapareceu, a estação. Porque ela estava soterrada por 10 metros de neve. Mas estamos falando de 10 metros de neve numa área gigantesca. Então, isso é muito variável, Perda efetiva de geleira continental da Antártida, o próprio IPCC fala que isso é impossível de acontecer, o próprio IPCC. E só aconteceria num suposto cenário em que as temperaturas do planeta subissem mais de 20 graus Celsius. É impossível Amigo, não vai acontecer. Há 4,5 bilhões de anos isso vai acontecer. Uma hora vai O que você defende, ô professor, só para entender uma linha de raciocínio, o que você defende aí são os fenômenos da natureza e o que você está falando, né, que tem pessoas que isso aí são dados, né, que eles você tem base no que você está falando porque você estudou, mas tem um contraponto. A gente não pode falar que é ruim pensar na preservação, né? Isso é importante. Então vamos diferenciar as coisas, exato. né? Ninguém tá autorizando ninguém a destruir... Queimar um pneu, não é essa. Exato. Acelerar, né? E pelo contrário, proposta cada vez mais nós estamos usando a inteligência para fazer um desenvolvimento racional. Perfeito. É isso que está em voga. E eles não querem que isso venha à tona. No final, mas eles não querem... Por quê? No frigir... Porque é geopolítica de novo. Vou lhe passar. Eu tô falando muita bobagem aqui também, mas é tudo de orelhada, hein, professor? Ele é curioso. Eu ouvi dizer o seguinte... Os ambientalistas, os caras mais radicais, Greenpeace, essa turma, eles falaram o seguinte: tudo que a gente fez pro meio ambiente não funcionou, então a gente tem que tacar o terror na turma. Todo esse processo não foi devidamente, deixou a população com medo a ponto de realmente chegar onde a gente quer. É isso ou não? Diz que agora vão começar a tacar o terror na gente. Então, por aí você mede... Mas quem tem interesse nisso? Porque, a princípio, o ambientalista é um cara bonzinho. Que é só aqueles caras não, então, na tem duas madeira. partes, Emílio, tem duas partes. Tem o interesse dos dois lados e o interesse econômico do que você tá falando. Sim. Quem tá preservando, por exemplo, realmente, cara, o plástico é uma porcaria. Você demora, né? Vai ter o canudinho, mas tem uma indústria que pode criar, na base que você tá falando, pode colocar um canudo que não é de plástico e isso daí vira vira não dinheiro. necessariamente. Você tem hoje já bactérias que destroem plástico. E a indústria Como que assim? Sim. Bactérias? Porque se você é derivado de petróleo e bactérias comem petróleo, já é sabido, então você tem estudos poderosos em cima de... Que bactéria é essa? De bactérias, leveduras negras, por exemplo. Então, o trabalho dessa microbiologia é extremamente caro e rentável. Muito, muito rentável. Então, você está criando a tecnologia para tudo isso. E as pilhas? Ô, professor, professor, eu gostaria que você explicasse um pouco aqui pra gente esse negócio do Laninha, Loninha. Uma época é El Ninho e a outra época é Laninha, que é o Pacífico, né? Isso. Porque o Pacífico é big grande, né? É uma coisa... 1/3 do planeta Terra é o Pacífico. São 120 graus de longitude. De maneira que se um alienígena chegasse na Terra pelo Pacífico, ele ia achar que só tinha água, né? A visão do espaço seria... E o que acontece lá que dá essa zoada, que dá... Muda o tempo aqui, muda o tempo. É bem interessante você perguntar isso, porque antes do aquecimento global virar uma febre, a febre era o El Ninho. Sim. Então eu tenho um manualzinho assim, falando assim, os problemas do El Ninho e por que nós precisamos de muito dinheiro para pesquisá-lo. Depois eu tenho um outro manualzinho do aquecimento global. É o mesmo texto. E os mesmos problemas, enchentes, os carros serem inundados. Eu falei, poxa, de repente passou de um fenômeno natural para um artificial, né? Aquecimento global e tal. Bom, o El Ninho, então é exatamente isso que eu falo, o poder da natureza frente ao planeta, né? Então, o Oceano Pacífico, ele passa por um período de aquecimento e resfriamento chamado oscilação decadal do Pacífico, então uma coisa que demora um pouco mais tempo, né? 12, 13 anos, às vezes tem até mais.
E quando ele está passando pelo período quente, você tem maior ocorrência de El Ninhos. O que é o El Ninho? A parte tropical mais próximo da América fica mais aquecido. E quando ele fica mais aquecido, evapora muito mais para a atmosfera. E aí você tem chuvas assim torrenciais na região sul do Brasil. Muda totalmente o clima sul-americano. E, inclusive, é tão poderoso que quebra o ciclo dos ciclones nos Estados Unidos, tá? É tão poderoso. Aí quando você passa por um período de resfriamento do Pacífico, acontecem mais laninhas. Aqui nos trópicos ele resfria um pouco e aquece lá para a Oceania. Aí taca a tempestade em cima dos australianos. Sabe? Acontece também... Efeito borboleta. A gente chama de oscilação, né? Por isso que ele nasce com a visão da oscilação sul, né, como se fosse realmente um balanço de pressão, e depois foi migrando, né, conforme o conhecimento foi aumentando. Vamos chamar de El Ninho. Por que El Ninho? Porque acontecia próximo do Natal, então era homenagem ao menino Jesus. Tá? Então, o ninho, o filho. É o filho, né? Mas depois viu que não, né? Tinha El Ninho gigantesco, às vezes ficava um ano inteiro, né? Foi aprimoramento dos estudos. Portanto, aquele primeiro passo, observação, que está acontecendo com a era dos satélites, com as boias oceanográficas que estão medindo a temperatura da superfície do mar e de subfundo. Então, nós estamos ainda engatinhando o nosso conhecimento do planeta. E quanto que nós estamos pesquisando isso? Nós estamos arranhando o planeta, né? O planeta tem 6.000 É um grãozinho. 6.400 quilômetros de raio. A atmosfera tem aí 20 quilômetros que a gente pode mexer alguma coisa e entender, porque depois já vai para a estratosfera, né? É extremamente difícil estudar. A gente está arranhando aqui os 40 quilômetros aqui que a gente está tentando estudar. É que você é contra a teoria do caos, né? Parece que é meio isso, assim, você não gosta do alarde, assim. As abelhas vão acabar e o mundo vai acabar. Você já ouviu essa teoria também? Não, e você também não acredita nisso? A apicultura, acho que o ano passado registrou aqui no Brasil recorde de produção de mel. Mas diz que a abelha tá indo pro saco, professor. O pessoal trabalha muito com abelha. Diz que inseto tá acabando também. Essas notícias assim. Não tá acabando? Diz que inseto... Os pinguins de barbicha também. Não, diz que inseto... É verdade. Depilando. É verdade, já caíram pela metade. Pinguim de barbicha. Tudo que acontece na natureza não pode ser atribuído ao homem. Espécies nascem, espécies desaparecem, né? Inclusive... É interessante que quando você pega trabalhos sérios de biologia, o pessoal fala assim, olha, é estimado 1 trilhão de espécies vivas no planeta Terra. Nós não conhecemos nem 2, 3% delas. Então é estimativa, gente. Olha que loucura. E a maior parte está no oceano, não é? Oceano, inclusive, na atmosfera, no meio do mato, bactérias, vírus, né? Na Amazônia você tem um monte de coisa. Tem alguma atividade humana que você considera que prejudica o meio ambiente? Ou não? Sim, várias, inclusive as que acontecem... por exemplo. Não, o desmatamento, se você é um desmatamento que acontece dentro da área legal, né? Tem que ver o que é desmatamento ilegal com desmatamento legal, né? O excessivo. O excessivo. Agora, hoje em dia, nós temos a engenharia florestal brasileira é a melhor do mundo. Sério? Tá ok? É a melhor do mundo. Então, madeira dá muito dinheiro, dá tanto dinheiro, que tem uma empresa chamada Sky Crane, que usa um helicóptero S-71, aqueles Sikorsky gigantescos, e os caras cortam a madeira no meio da floresta. E levam no helicóptero. Gente, para manter um helicóptero com a equipe toda voando 16 horas por dia, quanto isso custa e quanto isso retorna de lucro? Então, a engenharia foi só o que eu falei, desenvolvimento racional. A gente tem que usar a natureza com tecnologia e tudo mais. Isso aqui vai estender muito, muito, muito o nosso uso da natureza. E a reciclagem já está dando efeito, por exemplo, o lixo, essas coisas, já dá um efeito É muito pouco. Eu tenho muito medo mais da reciclagem quando ela é utilizada para materiais de consumo, por exemplo, fiação elétrica. Cobre reciclado em fiação elétrica. Sim. Alumínio reciclado em estruturas de construção, porque você, pela própria física da resistência dos materiais, compromete essas estruturas. Então você pode ter mais incêndios. Então também tem que dosar para a utilidade do material reciclado. Mas hoje é importante dizer isso para vocês. O catador de latinha na rua em São Paulo tem o seu rendimento regulado pela Bolsa de Londres. Maravilhoso. E tem um corpo lindo, puxa o carrinho, um abdômen... Ô, Vinheteiro, você tem alguma dúvida ou não? Você tem medo do aquecimento global? Você tem medo? Aqui, eu não tenho capacidade de fazer uma pergunta sobre clima, mas como é que... mas eu vejo que eu estudei numa faculdade muito vagabunda. É verdade, isso estudamos juntos. Qualquer um fazia um estudo
e apresentava lá e o estudo Um TCC. Um TCC. Qualquer um professor também escrevia Tese. qualquer coisa. O professor nem ia. Você acha que é o excesso de universidades e instituições sem vergonha que fazem contar esse monte de mentira por aí? Mas nem tem geografia. Que eu vejo que se a gente entra na internet, você encontra qualquer estudo, qualquer coisa sobre qualquer coisa que o cara vai defender o lado dele. É um inferno a quantidade de mentiras. Nós temos um trabalho de mestrado do Oliveira, 2014, se não me engano. Ele elencou tudo que foi gasto com dinheiro para mudança climática e relacionar com CO2. Dali sai ataque de puma, aumento da prostituição, avistamento de OVNIs, movimentos tectônicos, fim das Olimpíadas e por aí, desastre no mundo da moda. Então ele elencou. O gordinho é o... Eita! O aquecimento global. Eu? Peidorreiro. Tô aqui te defendendo. Não, o cara fez um trabalho científico. Sobre o peido do gordo? Colocou lá, O gordo... porque o gordinho, porque ele come mais, então não sei o quê, porque ele gasta mais combustível, não sei o quê. Portanto, ao ponto faz sentido. Aí tá o perigo. Gordão Aí tá o perigo. Gordão poluidor. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com o gordão. Tem que emagrecer agora. Acaba com a baleia. Não, eu não acredito nisso. Mas presta atenção que agora é o pulo do gato. Agora é o pulo do gato. Chegou ao ponto em que IDH significa temperatura média global. Logo, quanto maior o seu IDH do seu país, logo, temperatura média global aumenta. Portanto, nós estamos fazendo uma sentença, uma sentença científica de conclusão. Claro. Portanto, pobreza é desejável. Exatamente. E quando você olha os 17 mandamentos da ONU para a Agenda 2030, qual que é o número 1? Combate à pobreza. Por quê? Aquilo ali é o carro-chefe que tá fazendo o quê? Mostrando pra você como eu sou lindo e maravilhoso. Quando você vai para trás, eu já gravei um vídeo disso, umas 2 horas, e vou gravar de novo. Eu derrubo isso num efeito dominó, peça por peça. Você tira a energia, que é o que eles querem fazer, você não tem nem água limpa. Você não tem água limpa, você não tem saúde. A maior parte dos problemas ambientais brasileiros, cerca de 90% deles, deriva de saneamento básico. Esgoto, né? Esgotão. Coisa ridícula. Ninguém cuida. Coisa ridícula. E quando você tratasse isso então é o problema ambiental, né? Qual é o problema ambiental que tem? É esse. Se você tratasse esse problema, você já de quebra derruba pelo menos uns 20 ou 30% dos problemas de saúde. Olha a economia de grana que você está fazendo, é isso aí. O que mais mata é água, gente. Que é o básico, né? Mais ou menos 4 minutos morre uma pessoa por causa de água. Qualquer coisa, contaminação, né? Afogado. É um horror, tudo que é tipo, mas principalmente contaminação. É, muito louco. A Marina tá revoltada. Tá revoltada, Tá. Marina? Tá mais ela aqui. Ela que usa bolsa e casaco de pele. Ela tá preocupada com Ilhas Isso aí. Maldivas. Então, mas isso aí... Vai acabar Porque, mito, por né? exemplo, a gente vê, né? A gente vê lá... os caras vão lá naquele hotel que você fica lá em Maldivas. Paris. Maldivas, tá? Lá em Paris, lá no Plaza Athénée. Plaza Athénée tem aquelas convenções dos ambientalistas. Nova York tem Tratado. muito as senhoras com os cachorrinhos preocupados Pra com tomar champanhe. Isso tem muito... É muito elite, né? Tem muito elite com essa preocupação, né? Por que essa moda, professor? Que é bonito? Olha, é difícil falar isso, né? É difícil, porque parece que tem luta de classes, etc e tal, mas no fundo é poder. Mas a série... É legal aparecer assim, legal, assim. Mas é o pessoal que tá querendo ser cool, mas eu quero ir pra parte geopolítica, que é o que tá no... Qual é a pegada do jogo? É ganhar 20 anos. Por que é ganhar 20 anos? Porque nos próximos 20 anos, os reatores nucleares de fusão vão estar comercialmente operando. E aí, acabou, meu amigo. Quem tiver a tecnologia vai mandar no mundo. Então, esse retorno para a Lua não é à toa. China,
Rússia, os americanos estão indo atrás. Esse retorno para a Lua, que agora o Trump falou, vamos mandar os caras para Hélio 3, eles estão atrás. O quê? Hélio 3. O que é Hélio 3? Hélio 3 você vai ajudar a reserva de energia ad infinitum, entendeu? Os russos estão em primeiro lugar dos reatores nucleares de quinta geração. Explica pra gente, mas de um jeito bem Chernobyl. simples. Nós estamos falando Chernobyl, os caras estão nós estamos falando de energia que é infinita. É infinita. Tecnologias de fusão a quente e a frio continuam sendo estudadas. A Alemanha é segundo lugar na parada, aí, no hit parade de energia nuclear. E tem o ITER, que é o reator termonuclear internacional, onde os grandes players estão trabalhando. Pergunta se o Brasil está lá. Tá ok? Aí, tá ok? O Brasil não tá lá, gente, mas tá a China, tá a Índia, tá toda a comunidade europeia, tá a Rússia, tá os americanos, né? Os e nós tá no funk. Vocês entenderam? Então, quando chegar, aí você ficar colocando moinho eólico aqui, cara, você não vai fazer nada com moinho eólico, vocês estão ganhando tempo. Você acha que tem que ser energia solar, energia nuclear mesmo? Essa que é a bala, né? Essa que é a boa, nós temos um pessoal, assim, extremamente capacitado no nosso país. E veja só, coisa pior, o pessoal fala que é nióbio, isso aqui não tem coisas muito melhores no nosso país. Primeiro, a reserva de terras raras, urânio e tório. E o reator nuclear de tório já tem a tecnologia em 1940. E as maiores reservas de tório estão na Índia e no Brasil. Quase a totalidade. Quer dizer, a gente ia poder pegar uma pá, joga no reator e está funcionando. Tem um lobby, né, das hidrelétricas para não desenvolver energia nuclear também, né? Olha, a hidrelétrica hoje em dia ela é muito boa e os novos projetos de energia hidrelétrica que nós temos aí em operação não, né, em desenvolvimento, elas vão manter as hidrelétricas por 1000 anos. Porque o grande problema das hidrelétricas é o assoreamento, então elas têm data para vencer, né? A Itaipu está marcado 250 anos para vencer. Então por isso que tem um controle muito forte sobre a bacia hidrográfica toda, para não ter o material não ir para o rio, para não assorear, né? Para vencer, como é que é? Mas o que assoreamento. Vai parar? Assoreamento, vai entrando o particulado da terra, tudo vai entrando na água e vai... Não é infinita. Né? Vai se depositando. Então, você acha que a pega mesmo é a energia nuclear, né? Essa que é a... Vai ser. Que é a melhor que tem. Não tem que a energia nuclear, ela significa, como você falou, poder. E poder também, né, de força bélica. Do cara fazer uma bomba nuclear. Mas a bomba e para energia nuclear tradicional, mas sabe, você tem que enriquecer tanto urânio que, sabe, essa conversinha de que os caras vão fazer bomba, você controla se você Fica quiser. sussa com a Coreia do Norte, então. Não, ali os caras estão fazendo mesmo porque vem da China, é outra pegada ali. Mas por que todo mundo quer ter a bomba nuclear, como o próprio Dr. Enéas falava? Porque na hora que você entra nesse player, né, Índia e Paquistão, por exemplo, você é respeitado. Você é respeitado. Então, você é a favor. Mas não tem condição. Nós temos que ter a energia nuclear. A posse de energia nuclear. Tem que ter a posse total de energia nuclear. Não interessa se é bomba, não. Para se proteger na sua tese. Inclusive, na hora que você vai para estudo da inteligência militar brasileira, nós tínhamos os projetos da Avibras, a empresa brasileira, que era o Astros 2, o lançador de foguetes, era o melhor do mundo, né? Mas não tem investimento em energia nuclear aqui? Muito pouco, quase nada, e nós estamos só pagando fogueira. Mas você acha que, por exemplo, então vamos partir desse princípio, meu querido, eu tô falando muita burrada hoje. Não, você tá bem, eu tô falando muita burrada. Tô falando muita rivelino. Tô rivelino, Tô tentando segurar mais no clima, mas vocês verem que o negócio vai longe. A gente tá trocando ideia aqui, Papo de boteco. O programa é pra trocar ideia. Você acha, então, que realmente isso aí... Quem tem o interesse disso quer que a gente continue sendo colônia. Isso, pelo perfeito. Que eu entendi. Exatamente. Colônia, zona, deixa essa colônia aqui pra gente. A gente tem a tecnologia. E sabe onde que vai? Sabe onde é que vai entrar o clima nisso? Porque nós vamos entrar agora, já estamos entrando no mínimo solar ciclo 25 e vamos entrar no grande mínimo solar de 90 a 110 anos. Então nós vamos passar pelos próximos 30 anos, mais ou menos, a escola russa está levando até 2045, de baixíssima atividade solar. Se é o Sol que manda aqui, então as temperaturas vão começar a cair. Isso é sensível aonde? Hemisfério norte, onde as terras para a agricultura começam a diminuir de latitudes. Quanto mais quente o planeta está, melhor, aumenta. Melhor para ele. Olha o Trump aí, exatamente. A Rússia é uma beleza. Rússia, mas navegação. Canadá também, então produção de trigo, tudo mais.
Tanto é que a história humana mostra que a maior parte de prosperidade humana acontece nos períodos quentes. Período quente medieval. E também período quente de procriação, egípcio, né? Sim. Quando vem as temperaturas baixas, é fome. Então, vejam só o que a China... Como isso tudo tem geopolítica e geoestratégia. A China já está comprando terras ao norte da Austrália. Por quê? São os grandes produtores de leite. Então, vão levar leite. Eles estão comprando terras no Brasil. Sim, muitas terras. Sim. Ai, que Certo? medo. Por quê? Porque eles sabem que aqui o agricultor brasileiro é o número 1 do mundo em preservação do solo e ambiente. Eles sabem disso. Isso é conversa mole da dona Merkel e do Macron. Sem vergonhice pura, eles sabem. Macron nem sabe onde fica o Brasil. Se você mostrar no mapa, Nós ele não produzimos comida para 1,5 bilhões de pessoas, com 7,8 da superfície do Brasil. Os Estados Unidos é o dobro. É óbvio que se acontecer o resfriamento dos próximos 30 anos, nós vamos dobrar a área de produção. Podem esquecer isso. Toda a conversinha de meio ambiente vai porque senão pessoas vão morrer de fome. Já morrem de fome naturalmente por causa da falta de dinheiro, porque hoje nós já produzimos muito mais do que nós precisamos. Morrem de fome mesmo? Sério? Sim. Claro. Hoje a agricultura do mundo já produz para 21 bilhões de pessoas. 3 vezes a população do planeta. Então, eu tava... Sobra, então? Ó, vou falar mais uma besteira. É a cultura do desperdício, Eu infelizmente. sei o que é isso. Professor, eu gostaria de falar mais uma bobagem. Vou falar. Foi muita besteira. Que eu também vi de orelhada também. Faculdade ruim. Isso, a gente fez junto. Unisa. Eu sou de supletivo. Castelo Eu sou de supletivo. Mas a gente precisa manter... ficava lá, precisa jogando manter sinuca a e gente tomando finge que cerveja. sabe. Gente. Precisa manter uma conversa. O que eu ouvi dizer também é que o grande problema nosso, o problema da humanidade, porque a gente está preocupado com a gente mesmo, aquecimento global, buraco de ozônio, essas bobagens todas, a gente está preocupado com a nossa sobrevivência. Eles dizem que o grande problema que a gente vai ter são duas coisas, é alimentação e energia, que é o que vai ter para sustentar 10 bilhões de palhaços. E palhaços gordos. Tem a ver com isso. Palhaços gordos. Então, isso que eu queria falar no próximo bloco, se você me permitir. Que horror, hein? Se for com ofensa, eu vou embora. Não, é ofensa não, pô. Dados. Quanto você Cadê a come? fadinha aí? gordo Você produz come mais bastante. Você come sorvete mega lá. Quilos mortais. Quilos mortais. Professor, Acaba com o quilo da Dirce, doutor Nal. O gordo produz mais Não, lixo, então, produz 10 deixa o quilos de puff. excretas. É isso que eu quero por saber dia. do professor. Evidentemente, Gasta muito papel higiênico. evidentemente, a gente está aproveitando mais o conhecimento do professor. Ele falou sobre o clima, tá, não sei o quê. Mas Claro. a gente está trocando outras ideias aqui com ele a respeito desses assuntos. Muito bacana. Que são interessantes. E temos aqui o professor climatologista, pesquisador, Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, e tá batendo um papo aqui com a gente. Tem muitos fãs aqui no YouTube. O Instagram dele e o Facebook é @Ricardo Felício Oficial. O Twitter é rfelíciooficial e o YouTube Ricardo Felício Oficial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Professor Ricardo Felício, climatologista, pesquisador do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Estamos aqui batendo um papo com ele. No Instagram e no Facebook é Ricardo Felício Oficial. O YouTube dele é Ricardo Felício Oficial também. Ele tem um canal lá. E o Twitter é @rfelíciooficial. Estamos falando de vários assuntos aqui. O vinheteiro está... Estou refletindo muito está refletindo, aqui sobre o aquecimento elogiando a global. presença do professor. Sim, Você vê que programa hoje que nós tivemos. De altíssimo nível. Marina Manteiga não acredita. Tem pele de couro, aqueles casacos. Ela tá né? revoltadíssima. Ela tá revoltada. Sabe, eu Pele só acho nem que tem falar do coisas que a gente Greenpeace. precisa prestar, tipo, atenção Por exemplo, mais pra estava frente. eu pensando. Posso perguntar só uma coisa? Claro. Você não concorda com absolutamente nada que nenhum cientista fale sobre aquecimento global? Exatamente, enquanto eles não trouxerem a evidência de que CO2 controla a temperatura global média e CO2 controla o clima da Terra e que temperatura média global significa alguma coisa no macroclima terrestre, está equivocado. Não, mas nada, nenhuma sobre essas cidades que eles falam que vai sumir, sobre o gelo que também está derretendo, nada. Não, tudo isso que eles Não tem falam, nada tudo que isso que você eles concorde. falam, eu vou lhe perguntar se você devolva a pergunta. Você leu os relatórios do IPCC? Não li. Então toma. Eu Então- só vi então, algumas professor, coisas então, É porque isso tudo que falam são cenários.
que são cenários? Então, vou lá, vamos pro beabá de novo. Primeiro, nós temos previsão, prognóstico e cenários. O que significa cada uma dessas palavras? Elas têm um peso muito importante. Previsão é quando você faz, né, uma suposição, mas não, é mais correto. Mais baseada. Você está muito seguro para descobrir um futuro próximo. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra da equação do sorvetão do Torricelli? Lembro. É a coisa mais absurda da física, porque você dava qualquer tempo, você sabia onde a partícula estava. Nossa, né? Então é bola de cristal 100% segura. Isso não existe no mundo da física, certo? Então isso é previsão. Mas serve pra gente fazer algumas coisas? Serve. Rota de avião, que hora que você vai chegar, então serve, previsão. A meteorologia não pode falar previsão. Todo mundo fala previsão do tempo. Inclusive vocês no rádio estão falando errado. É prognóstico. Isso. Porque aí sim entra a estimativa. É prognóstico é menos sonoro. Probabilidades. Mundo de probabilidades de acontecer. Pode ser que dê errado. Vai errar mesmo. Inclusive, prognósticos abaixo de 70% são ridículos. Tá? Ridículos, a previsão é mais poderosa que o prognóstico, é isso? Exatamente. Aí o terceiro é a terra da fantasia, os cenários. É nós. Porque você pode fazer o que você quiser. Certo? Então, quando você vê lá o IPCC, ele vai pegar... O IPCC não faz absolutamente nada. Ele vai lá pegar as coisas que ele quer que corrobore a hipótese dele, que é homem muda o clima da Terra. Então, eles vão para todos os institutos de pesquisa que receberam financiamento público e alguns privados. E a soma de dinheiro é exorbitantemente gigantesca para fazer isso, e o pessoal fica nas modelagens de computador. Mas isso é no mundo inteiro, isso é no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Não, isso é no mundo inteiro. As modelagens de computador, eles começam a montar os cenários. E a maior parte desses cientistas, sabe de onde eles nasceram? Da Guerra Fria. Por quê? Vocês devem lembrar, principalmente quem é os mais velhos, o filme Jogos de Guerra. Eu vi. Passar na Bandeirante. O que aquele supercomputador fazia? Jogava todos os cenários possíveis de guerra nuclear. E quem não assistiu, infelizmente, vai ter que ouvir o final do filme. O que é? O computador conclui. Empate. Não era isso? Isso. Certo? Então, naqueles cenários, daquele mesmo filme, nós tínhamos uma equipe gigantesca de cientistas, né? Lembrando que mais ou menos metade dos cientistas do mundo trabalhavam para a Guerra Fria, que faziam os cenários de clima. Por quê? Porque meteorologia é essencial à guerra. Hoje, no cenário de guerra, o primeiro cara que desembarca é o meteorologista militar. Porque ele tem que falar se o míssil vai ou não acertar o alvo, porque é laser. Certo? Se tiver alguma coisa, uma névoa seca, alguma coisa, o laser não vai mirar no alvo e não vai acertar. Da natureza, né? Ele tem que saber o vento, tem que passar todas as coordenadas para ter um ataque. Então, o primeiro cara que desembarca hoje é o meteorologista militar. Então, obviamente, todos esses caras estavam lá dentro. Quando você tem o resfriamento... É engraçado de falar, o resfriamento da Guerra Fria. Ou melhor ainda, o aquecimento da Guerra Fria, ainda, né? Que ela meio que dá uma desmanchada, assim, né? Esses caras perderam o emprego. Então, a ONU, dentro daquele, eu chamo de armário dos terrores mundiais, ela abriu lá e falou assim, guerra termonuclear global, não era assim? Sim. Vamos tirar o guerra termonuclear e pôr aquecimento, encaixa certinho, aquecimento global, novo terror mundial. E você vê a data, é certinho. 1987, painel do ozônio, 88, o IPCC, né? 89, quebra do Muro de Berlim. 90, 91, desmonte soviético. Então, e o desmonte soviético. Ali, né? 92 acontece o quê? Você acha que Rio 92. Rio 92. Tudo encaixadinho, certinho. Será, professor? E você acha que uma teoria da conspiração? Então, mas eu fico pensando... Não é teoria da conspiração, tem os dados. Mas você acha que uma hora cai essa teoria? Até um cara aqui no Twitter falou dos anos 50 e 60, um toxicologista que foi contratado pela GM de colocar chumbo na gasolina e demorou 20 anos pra falar que isso era mentira. Você acha que um dia cai isso aí também, não? Acho que sim. Espero. Os próximos 20 anos é que vão decidir aí o que vai acontecer. Se vai resfriar, vai ter... O frio traz problemas, não tem jeito, né? Eu perguntei fora do ar aí pro senhor a respeito disso aí, se todas essas, tudo isso que é dito pra gente,
fosse verdade, qual seria o cenário hoje mundial? Já teria algumas cidades realmente desaparecido? Como que seria? Não, porque... Tá com medo, hein? Eu não, eu tinha medo que eu era Fazer moleque. o bolão do bolão do final do mundo. Vale ressaltar, quando teve a grande quebra do IPCC, tem data isso, aconteceu em 2008. Por quê? Porque quando os cientistas que realmente estavam trabalhando para o IPCC, revisando os relatórios, que é um relatório grandão, de 3 mil páginas, enorme, para você ler tem que ter uma paciência, né? Vira um sumário executivo para políticos semi-analfabetos, 25 páginas. Essa passagem do relatório grandão para o sumário executivo é feito pelas ONGs internacionais e burocratas governamentais. E eles viram que as conclusões, isso aqui não dá para amedrontar ninguém. O mar vai subir meio metro. Peraí, mas o El Niño já faz isso. O balanço o peso da atmosfera no El Niño já mexe o nível do mar meio metro, né, na região. Então isso não vai assustar ninguém. Então o cenário mais provável era de 20 centímetros. 20 centímetros? 20 centímetros é bom. Faz um estrago, irmão. É bom, então, mas professor... Não, a variação de maré, por exemplo, em Fundo Bay, no Canadá, é de 18 metros. Caramba. Entendeu? Então isso não fazia nenhum estrago. Nessa hora, de todos os cenários que acontecem, só dizer que tem que complementar com aquela conversa dos cenários. Todos os cenários que eles desenham, inclusive, tem de resfriamento global. Vários deles, porque na hora que eles colocam as nuvens nos modelos de clima, as nuvens são a grande incógnita da climatologia e da meteorologia. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode o planeta virar uma bola de sorvete, inclusive. Então eles, vamos tirar isso daí. Napolitano. Tá? Então eles pegaram o cenário de truncamento, que era o pior de todos, e colocaram no relatório para ameaçar as pessoas. Nessa hora, os cientistas falaram, não, vocês não estão levando isso a sério. E foi uma debandada gigantesca do IPCC. Saíram 800 assinantes e depois saíram mais 1.000 em 2010. Aí o IPCC esvaziou. Entendeu? E esses caras são os críticos. Então, nossa, nós estamos falando de gente que foi do IPCC e denuncia o que está sendo feito lá, dos cenários. Sim. Tá? E aí, desses cenários, é que eles estão falando que vai acontecer. Não aconteceu nos 30 anos. Então, eles já erraram. Mas um dos cenáriozinhos acertou aqui na temperatura. Meu amigo, é igual a sua mãe falando assim, não coloque o celular no bolso de trás da sua calça. Ela fala o ano inteiro que você vai ser roubado. Aí um dia você é roubado. Qual que é a lógica? A lei. Mamãe está certa. Mas mãe, você errou todos os outros. Exato. Então, é porque o cara ele cria um cenário tão terrível que todos os cenários. Ele cria todos. Todos os cenários são terríveis para aquilo lá. É a mesma coisa, porque o meio ambiente eu acho que é uma coisa importante da gente se preocupar. Né? E agora está se falando muito de desmatamento da Amazônia, tá? Um assunto lá que a gente... Que a América vai invadir. Que mudou o ministro e tal, não sei o quê. E aí, eu pensando na minha burrice lá, formado na Unisa. Às vezes eu penso... Supletivo santinense. Então, a gente tava falando aqui no break sobre água e tal, não sei o quê, que são bens preciosos mesmo que a gente tem. Aí outro dia lá tinha um vazamento na rua, água, jorrando água. Eu liguei 195, você ligou 195 é a coisa... Pô, o cara demorou 3 dias pra tapar aquele buraco lá. Eu ficava desesperado, porque eu falava, putz, isso aqui custou muito caro o cara fazer todo essa engenharia, essa engenharia da água, Sabesp e tal, não sei o que é complicado e não funciona direito. Aí você vai correr aqui no Ibirapuera, que, pô, é um lugar muito caro, um parque muito bonito, tem o Córrego do Sapateiro, que é um esgoto aquilo lá. Fede. E as pessoas, o Bolsonaro lá falando com o presidente da França sobre a Amazônia. Então, quer dizer, eu acho que esses problemas, eles estão muito mais aqui, o Rio Tietê. Isso, perfeito. Ele está muito mais aqui, essa grande cagada do meio ambiente, ela está muito mais próxima da gente do que essas coisas. Mas por que fica essa conversa? É isso que a gente não consegue entender. Ótima sua pergunta, eu vou gostar muito. Para que serve o aquecimento global? Para você mascarar os verdadeiros problemas da humanidade. Entre eles, o que a gente acabou de falar, os problemas ambientais citadinos ou urbanos, né? Sim. Então você está preocupado com o ursinho polar, que a gente sabe que é uma fraude, tem pesquisadora, a Susan, trabalha com os ursos polares, fala, tudo que fala de aquecimento global de urso é uma mentira. Mas você não está preocupado com a sua cidade que passa um rio de cocô e xixi.
Aquele pomar não adianta nada. Então, mas né? Não, isso é Aquele pomar disfarce, é desfantasia, exatamente. Entendi. Então, olha só, o Tamisa foi tratado, os japoneses já colocaram dinheiro aqui no estado de São Paulo para tratar o Tietê e o Pinheiros, e o dinheiro... Há quantos anos, né? Exato. Mas ninguém tratou. Há quantos anos? Os problemas ambientais estão aqui. Não tentaram, mas desapareceu o dinheiro, né? Sabe aquela coisa que a gente já sabe, né? Efeito Brasil, né? Então veio o dinheiro, Oscar Freire, sumiu, tá? Então, então os problemas estão aqui, a sua colocação é perfeita. Então você usa essa fantasia, esses bonecos ou espantalhos, o que você quiser chamar, para desviar o foco da atenção. O canudinho plástico também é. Também é porque, não, vamos proibir o canudinho plástico. Eu falo assim, então quando você tá com dor de cabeça, corta a cabeça. Por quê? Porque é o problema administrativo. Porque não tem saneamento básico, não tem coleta de lixo, não tem não sei o quê. Então é o canudinho, né? Não, é problema administrativo, é político. O cara sem vergonha, vagabundo que não tá trabalhando. É complicado. Tá empregando pessoas. Tudo. É um complexo grande de coisas, mas você fala, põe um culpado, e não é o você culpado. falou que me chamou a atenção que a gente produzia a mais. O brasileiro desperdiça muita comida, na verdade, não é? Eu sei porque quando eu participei de um reality... Brasileiro não. É o Fala do mundo. brasileiro. Falo, não é só o sim, Brasil. Brasileiro. É Eu o vi mundo assim, inteiro, gente desperdiçando carne, peiras apodrecendo, ameixas, sabe? Leite de soja. A minha empregada faz arroz a mais. Gente, porque não somos europeus, faz apenas aquilo que come, mais chique. Porque a gente Muito tem bem. essa mania. O rodízio é um inimigo. Que rodízio? A gente come que nem um louco. Vem não, deixa o rodízio lá quietinho. isso aí, Rodízio é pra esganar. Professor, eu queria Você entendeu o agradecer que muito quer. a sua presença, foi muito legal o papo. Quero dizer aqui que você tem muitos seguidores aí nas redes Você é sociais e tal. lindo. E mais uma vez eu vou passar o endereço do professor. 007. O YouTube do professor Ricardo Felício é Ricardo Felício Oficial. O Twitter dele é R Felício Oficial. E o Instagram e o Facebook, @Felício Oficial. Foi muito bacana esse papo. Foi, topzera. É muito bom. Você Obrigado gostou, pela Vinheteiro? oportunidade. A Marina tá revoltadíssima. Marina Eu não adorou sou a ele, é o pessoa tipo do dela. canudinho. Eu faço tudo errado. Eu só fico Tá revoltada. preocupada com o que pode acontecer mais pra Ela usa frente. Rolon em vez de spray. Eu uso Posso só tudo, fazer uma eu última faço tudo colocação? errado, Pois não, sou pois não. a- É importante a gente Usa falar rolão. assim das sociedades do futuro, mas ninguém está vendo que, na verdade, a população brasileira já está abaixo do índice de reposição. Sim. Então, eu quero fazer um alerta que, na verdade, não terá futuro para a humanidade, porque nós mesmos já nos determinamos a nossa extinção, porque nós não Exatamente. temos mais filhos. Não estamos tendo mais ou filhos. seja, Volte a transar. vai Essa é a diminuir mensagem. a população Evite do país. filhos, Já- transe com como já gays. acontece na Europa. dormiu. É isso aí. Então não tem, sabe, a gente tá colocando o detrimento das pessoas do agora, imaginando espectros do futuro que não existem. A Europa está diminuindo a população. Por isso que eles O Brasil também incentivam, já tá. né? O Até Brasil pagam. também já entrou Professor, evite Muito filhos, bem, transe professor. com gays. Nada como a ciência está aqui ao nosso lado. Queria agradecer por esse papo, que essa agradeço. Muito bom. palestra. Ai, me senti O na NASA. professor também faz muitas palestras. Aquelas polêmicas. palestras de 200 pau, hein? É bom falar, né? Não é. Todas elas sempre foram Pegue gratuitas. queimudinha. Muito obrigado, A viu, terra é professor? redonda mesmo, né? Professor, E o borgado também é redondo. professor Ricardo Felício aqui na Jovem Pan. Obrigado. Obrigado. Vou terminar com esta música um tanto quanto... Boa. Animada. Animada, não sei. E aí, vinheteiro? Qual a conclusão Convenceu? desse programa? Eu acredito nas coisas que o Você acredita professor... em tudo. Não, É lógico que acredita. Eu sou do Farm to Table. Eu vou dizer uma coisa pra Não, você. É muito difícil a gente ter qualquer opinião com um especialista. O especialista de desarma. Aquele que Seria estudou bom vir o muito, outro né? Porque a junto gente aqui. Mas o outro junto vai ficar uma brigaiada aí que Não, não vai tudo bem, é um Alto especialista nível. O contra certo o é outro. cada um ter o seu É um pensamento. bar A aqui que gente a gente não fica tem dando boteco. repertório para discutir. Não tem. né? Eu acho Palestra, ruim porque né? Você absorve. até o clima virou debate político. O clima Não, não é era o debate, assunto. tem debate por Não, você que tá levando pra... Não, tinha Não, tendo Pedro divisão. Falcão. Você que tá... Tá Que é tendo isso? divisão, sim. Por que tá tendo divisão? Não, cara, agora tá tendo um cara que defende aquecimento global e o cara que é contra o aquecimento global. E o clima era um negócio que a gente conversava isento, era pra conversar no elevador. A Como é que tá ciência o não clima tem isso, hoje? amigo. A ciência é o que é. A ciência não explica Mas muito. a conversa no a elevador, o clima, Não, pô. o cientista ele tem a humildade de falar, eu estou errado.
Eu errei. Sempre é uma teoria, não? Sempre Ele precisa volta provar atrás. uma teoria. Sim, claro. É assim que o Einstein teve destaque. Você tem uma teoria, se você prova através dos dados, aí você tem o seu diploma e um prêmio Nobel. Que é Aliás, o que o professor tá muito falando bacana. aqui. Bela presença E temos da a amiga presença- Fala aí, Lu Baiana. Ô, gente. A Lu que Baiana. bom, Já eu tô mandou um falando inbox aí pra nós. Fala, Lu. É um prazer estar aqui com vocês, Você é sempre muito escutava. linda. Obrigada. Energia. Energia de vocês, até num assunto sério, é muito bacana. Parabéns, viu? viu, pelo sucesso de vocês. Ô, Emília, ela tem um trio elétrico. Eu sei. Eu tenho uma nave espacial, vocês têm que Xuxa, conhecer beleza. a minha nave. Que Não, é a bom nave da você Bahia chegou. mesmo, da Xuxa ficou lá no Rio de Janeiro. Salvador? Salvador. Bebida de graça, é? Depende, se for convidado Olá. especial, né? Ó, Com Olá, dendê ou sem dendê? vinheteiro. Então eu quero convidar vocês para o Carnaval de Salvador, vou estar lá com a minha nave, Vou que vocês tá estão perto. super não convidados. E eu vou trazer a nave para aqui, para São Paulo. Aliás, já Ó. trouxe, já cantei no Carnaval de São Paulo aqui com a nave. broquinho. É, e vamos voltar aqui. Você é de solo novo. na Bahia ou você é de... Sou. Fui cantora revelação do troféu do Doiasmar da Bahia. Ó. Sou apresentadora também, tô com o meu amigo Evandro Santos. Rainha dos merchans. Brilhando as estrelas lá no programa Raul Gil também, tamo junto aí na parceria. Rainha dos merchans. Que eu bom gosto você também chegou. disso. A dona Muito Milton bom. Neves. Obrigada. Podia Inteligente. terminar com uma canção. Eu sei que você Não, 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 gosta sem- de palhinha, mas Posso- eu adoro. Emílio, Sem graça. antes de terminar Rogério o programa, Morgado. Rogério Morgado pode dar a agenda? Nosso Claro, ídolo. Morgadinho. Muito obrigado. Olha só, como toda quarta-feira, Guarulhos, Nil Cabala, estarei eu, Rogério Morgado, Rogério Vilela e Igor Guimarães, o bonequinho da Saudades. galera. Muito bem. Entra lá, @Rogério Morgado, pra saber como entrar na faixa nesse show. Posso falar, Emílio? Eu posso falar? Tá, fala você primeiro. Vai lá. Pois não, Primeira- Ivan. Estarei em Amparo, tá? Na Paraty Choperia, eu, Lucas Alves e o Léo Costa, em Amparo, fazendo um show maravilhoso. E depois vou vender meus sabonetes anais. Eu vou que estar paródia. sábado no Jardins, no Optimist Café Bar com o Rogério Berê, que é na Alameda Itu, 1458. Boa. Boa. E nós continuamos na labuta. É, eu vou continuamos pro aqui Paris, trabalhando. gente, tá tudo Palestra show, vem aí. Olha, Palestra. Isso eu que vou dá dizer uma grana. coisa pra você. Vale, Diga lá. Amanhã estaremos de volta aqui ao meio-dia. Quem vem amanhã, Marina Manteiga? Michel Loló. É o Teló. Michel Loló! É. Ótimo. Michel Loló. Que pai, é um pai de Michel dois Loló. filhos. Mas eu. Um vídeo Nossa, com tem mais um- de- Baianinha, muito obrigado pela Uma das sua piores presença. Eu experiências. que te agradeço, Você agradeço é a muito equipe linda também. e muito simpática. Obrigada, beijo. Que- Hoje é nóis. Ela quer vir amanhã, Emílio. Pode vir, pode Se me vir. chamar, eu venho, hein? Vem, vem. Se for com o Michel, então melhor ainda. Michel Loló. Michel Loló. Michel Loló. Cara é casado. Giovanni. Michel Loló. Michel Loló teve um dia Michel triste. Loló. Eu e a Marina Manteiga e o Bola no show. Foi Foi o pior ótimo. dia Tava da lá. minha vida. Foi ótimo. Tava lá. Obrigado. Muito bem. Eu vi você chorando. Tchau, tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!